Misturei amendoim e leite condensado e olha o resultado. Fica super delicioso essa receita e vale super a pena. Então, já curta o vídeo aqui, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Então, vamos para a receita de hoje. Bom, gente, para começar nossa receita, tem aqui na panela, vocês vão pegar uma panela de vocês. Vou adicionar 2 colheres de sopa de margarina ou manteiga. Geralmente, sempre quando eu faço doce assim na panela, eu coloco a margarina e deixo ela derreter primeiro. Então, eu ligo o fogo bem no baixinho e deixo ela derreter, para facilitar na hora que eu for misturar. Eu tenho certeza que todos vocês vão adorar essa receita, porque é uma receita super diferente e fica muito bom mesmo. Super recomendo que vocês façam. Essa receita uma amiga minha me passou porque ela experimentou e achou uma delícia. Eu fiz, experimentei, adorei. Eu falei, vou levar lá pro canal. E aqui está. Já coloquei as 2 colheres de sopa de margarina, deixei derreter e vamos adicionar o leite condensado. Vou adicionar 2 caixinhas de leite condensado. Se você quiser fazer menos receita, você faz só com uma caixinha de leite condensado. Aí os ingredientes que eu passar para vocês, vocês dividem ao meio, faz a metade só, tá? Como aí eu quero fazer uma travessa grande, eu estou utilizando 2 caixinhas de leite condensado. Já adicionei essas 2 caixinhas, escorri bem ele para não perder nada do nosso leite condensado. Desliguei o fogo. Estou adicionando 2 xícaras de leite em pó, tá? Faça isso com o fogo desligado. Eu só liguei o fogo na hora que eu derreti a margarina. Agora que ela já está derretida, coloquei os outros ingredientes e desliguei o fogo. E o que você vai fazer agora? Você vai misturar muito bem esses ingredientes até que vire um creme, antes de ligar o fogo, tá? Para não ficar pedaço nenhum de leite em pó ou de nada no seu doce, tá? Então misture muito bem. Vou misturar aqui e volto com vocês já ele bem misturado para a gente começar a mexer com ele no fogo. Bom, já misturei e olha como é que fica. Ele ficou muito bem misturado. Agora o que vamos fazer? Você vai ligar o fogo no baixo, sem pressa, e vai começar a misturar. Quando você começar a sentir que ele está começando a esquentar, a pegar fervura, aí vamos para o próximo passo. Não pare de mexer, porque como é um doce branco, né, claro, se você parar de mexer e grudar, nem que seja um pouco na panela, vai ficar aqueles gruminhos pretos, que fica horrível. Então, sem pressa, vai mexendo e não deixa grudar, porque isso aí para grudar é uma maravilha. Lembrando vocês mais uma vez, se você quer ver alguma receita específica aqui no canal, receita de sabão, receita de sobremesa, receita de pão, bota aqui nos comentários que eu vou tentar trazer para vocês, tá? Se estiver ao meu alcance, eu trago sim, tá? Tô ainda um pouco organizando as receitas para a gente já começar 2023 com força total, tá? Pão, pode ser sobremesa, qualquer coisa, sabão, botem lá que eu vou tentar fazer para vocês, ok? Já liguei o fogo aqui, tá começando a levantar fervura. Agora vamos adicionar o amendoim. Aqui eu tenho 2 xícaras de amendoim. Lembrando que a xícara que eu utilizo em quase todas as minhas receitas é xícara de 240 ml. Esse amendoim eu comprei ele em casa que vende artigos para bolo, quem faz bolo, doces, que vende doce já em pacote. Ali sempre vende amendoim, essas coisas. Agora o que nós vamos fazer? Vou ficar misturando esse amendoim até ele pegar ponto. Bernardo, qual é o ponto desse doce? É muito simples. O ponto dele é como se fosse um ponto de brigadeiro. Mas você vai sentir a consistência dele melhor por conta do amendoim. Então é quase impossível errar o ponto dele aqui, tá? Depois que eu coloquei o amendoim e comecei a misturar, demorou em média uns 5 minutinhos com fogo baixo para ele pegar ponto. Já vou pular para essa parte para o vídeo não ficar chato, só para pegar as partes importantes, tá? E vou mostrar para vocês o ponto. E não pare de misturar para não ficar com pedaços queimados, tá? Agora é crucial que você misture e não pare.
Já se passou os 5 minutos que eu misturei aqui e olha como é que ele ficou. Vocês estão vendo que eu misturo ele, ele não se espalha mais pela panela. Ele já fica junto. Se eu jogar ele para um lado, ele vai ficar. Esse é o ponto certinho do doce, tá? Vocês vão misturar até ficar assim. Vocês estão vendo que ele não tá mais esparramando na panela. Jogo ele para um lado, ele fica. Jogo para o outro, ele fica. Esse é o ponto. Vai desligar o fogo. Você vai pegar uma travessa, seja ela de vidro, de alumínio, qualquer uma. Para te facilitar, você vai untar ela com margarina, o óleo e leite em pó. Para quando chegar a hora de desenformar, não te dá trabalho. Estou passando o meu doce para esse recipiente e vamos espalhar muito bem. Leonardo, o que eu faço para espalhar esse doce? Gente, normal, com a espátula mesmo que você está misturando ele na panela. Mas não se preocupe em deixar ele retinho, porque você vai deixar ele retinho depois. Primeiramente, se preocupe em espalhar ele em toda a travessa, tá? Porque depois nós vamos colocar mais leite em pó por cima. Aí sim, com a mão mesmo, você espalha e deixa ele bem certinho. Já espalhei por toda a travessa, agora vamos colocar mais leite em pó por cima. Gente, esse leite em pó que eu coloco por cima é opcional, mas eu coloco porque vai ficar mais gostoso, né? Vou colocar por cima, vou espalhar com as mãos, aí sim eu consigo deixar ele bem retinho. Então, agora não tem mistério. O que você vai fazer? Você vai deixar ele esfriar sozinho ou até mesmo você pode colocar na geladeira para ajudar a ele esfriar por completo. Vou espalhar aqui, vou levar na minha geladeira porque eu tô gravando para vocês, então quero esse doce já frio. E volto para mostrar para vocês eu desenformando, cortando e mostrando como ficou, tá? Bom, ele já esfriou e estou desenformando. Para desenformar é muito fácil. Como você colocou leite em pó embaixo também e em cima, você vai só soltar dos lados. Soltei dos lados com uma espátulazinha mesmo e virei. E olha aí ele lindo, lindo, lindo que ele ficou. Agora eu vou cortar. Vou dar uma dica para vocês na hora de cortar. Você vai pegar a faca, pega uma faca grande de preferência, pega um pouco de óleo ou margarina, passe na faca e corte, porque ele não vai grudar na faca, então ele vai ficar um corte bem reto. O tamanho, você pode fazer o tamanho que você quiser, tá? Eu estou cortando a olho mesmo, porque é para meu consumo aqui em casa, então não preciso estar medindo. Mas se você for fazer essa receita para vender, que é uma coisa legal, porque quase não, nunca vi na realidade ninguém vendendo essa sobremesa, esse doce. Então, eu acho uma ideia legal para você vender, uma novidade. Aí você mede ele e corta tudo certinho para ficar um tamanho padrão no seu doce. Tô acabando de cortar aqui todo ele. Agora, o que nós vamos fazer? Vocês podem ver que ele não tá branquinho, até porque eu não coloquei muito leite em pó, nem embaixo nem em cima. Eu só coloquei mesmo o essencial para não grudar. E como eu também coloquei na geladeira, o leite em pó dissolveu um pouco e tal. Então, para eu deixar ele mais sequinho, branquinho, bonitinho, bem apresentável, para até mesmo vender, eu vou colocar mais leite em pó. Já coloquei aqui em cima o leite em pó, vou espalhar e vou destacando cada pedaço e vou colocando o leite em pó em volta dele, atrás, na frente, até que ele fique todo branquinho, tá? Se você quiser usar leite em pó normal, de qualquer outra marca, você pode usar, porque para mim não fez diferença nenhuma. O primeiro que eu fiz com ninho, e esse aí eu tô fazendo com leite normal. Se eu não me engano, acho que é da Piracanjuba. Não é propaganda, tá? Eu não achei tanta diferença assim, mas tem gente que, porque o leite ninho é melhor. Se você quiser fazer com leite ninho, faça. Se não, se quiser fazer com outro leite normal, seja lá ele qual for, também dá certo. Eu, particularmente, não achei diferença nenhuma. Vou espalhar muito bem por todo, para ficar um quadradinho bem branquinho, e volto com vocês para mostrar o resultado. Olha, gente, já tô acabando de fazer aqui. Vocês podem ver que eu não tô desperdiçando nada do leite em pó. Vai sobrar, até porque não tem como eu sair catando grãozinho, pozinho por pozinho. Mas eu faço isso pra não perder quase nada, porque ingrediente é dinheiro, né? A gente não tá no momento do país de ficar desperdiçando comida.
Vou montar ele aqui no prato e já vou experimentar para vocês poderem ver como ficou, gente. Ficou maravilhoso. E olha isso, gente. A receita rende bastante. Poderia ter rendido mais se eu deixasse mais fino, mas nessa proporção, para mim, está maravilhoso. Então, a receita de hoje foi essa. Fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau!